bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo, deixe seu like, compartilhe o canal. Profecias apontam para a China como protagonista da guerra de Gog e Magog, diz Rabino. Os chineses e todos os grupos minoritários que vivem na China são da raça mongoloide, que deriva do filho de Noé e Jafé. Enquanto distúrbios nos Estados Unidos e na Europa são alvo da atenção da mídia, a China avança em sua agenda de dominação mundial, relata a reportagem do Brick Israel News. Mas assim como o assassinato de um duque menor desencadeou a Primeira Guerra Mundial, a guerra de Gog e Magog, antes do Messias, já deveria ter começado, provocada por uma batalha nas montanhas do Himalaia, região disputada por China e Índia. A fronteira de 2.170 milhas entre China e Índia é disputada em locais diferentes. As tensões começaram a crescer na fronteira do Himalaia entre a China e a Índia no início de maio, quando as forças chinesas se opuseram à construção de estradas indianas no vale do rio Galwan. Milhares de soldados dos dois países enfrentam-se a poucas centenas de metros um do outro na região de Ladakh, controlada pelos indianos. Segundo militares indianos, as tropas chinesas usavam cacetetes embrulhados em arame farpado e porretes presos com pregos. Os combates resultaram na morte de 20 soldados indianos. A inteligência dos Estados Unidos acredita que 35 soldados chineses morreram, incluindo um oficial sênior, de acordo com o relatório do US News. 10 soldados indianos foram capturados e libertados em um número não especificado de soldados chineses também foi capturado pelo lado indiano. Em 20 de junho, a Índia removeu as restrições ao uso de armas de fogo para soldados indianos ao longo desse trecho da fronteira. Ao todo, a China reivindica cerca de 90 mil quilômetros quadrados de território no nordeste da Índia, incluindo o atestado indiano Arunachal Pradesh, com sua população tradicionalmente budista. A Índia diz que a China ocupa 38 mil quilômetros quadrados de seu território no platô de Aksai no oeste do Himalaia, incluindo a parte da região de Ladakh. A China tem financiado ativamente projetos econômicos no Paquistão, Mianmar, Sri Lanka, Nepal, vizinhos mais próximos da Índia, que tem em Nova Delhi o medo de que Pequim esteja tentando cortar sua influência na região. Os conflitos podem se agravar entre os dois países que têm arsenais nucleares, com a China possuindo cerca de 104 mísseis. Embora a Índia não tenha feito nenhuma declaração oficial sobre o tamanho de seu arsenal nuclear, estimativas recentes sugerem que a Índia possui 140 a 150 armas nucleares e produziu plutônio suficiente para 150 a 200 armas nucleares. Um novo inimigo. Para o Rabino Ken Spiro, historiador e conferencista sênior e pesquisador da Ash'ar Torah Yeshiva, a China é um novo inimigo que representa um perigo totalmente sem precedentes. Acho que o mundo sempre subestimou a ameaça que a China representa, diz o Rabino Spiro ao Brick Israel News. Eles nunca estiveram no radar militar do mundo, porque nunca foram diretamente expansionistas em relação ao território. A China tem uma economia poderosa e ambições ainda maiores. A Rússia nunca foi realmente uma ameaça econômica. A Rússia queria governar o mundo ideologicamente e militarmente, mas a China quer controlar o mundo tecnologicamente e economicamente, diz Spiro. E eles estão muito melhor situados para fazer isso do que a Rússia já esteve. Eles têm uma economia de superpotência e roubam a tecnologia de outros países, acusa. O Rabino diz que o poderio tecnológico será o diferencial em possível guerra futura. A guerra costumava ser algo simples. Nas guerras futuras, a tecnologia desempenhará um papel importante. Com a tecnologia certa, você pode desativar completamente outro país sem disparar um tiro. Se houver uma terceira guerra mundial em um futuro próximo, seria contra a China, mas não seria uma guerra de tiro direta. Os Estados Unidos têm um exército tão grande que não vejo a China enfrentando diretamente nessa frente.
nem sequer financiam guerras por procuração como a Rússia acredita. China como Magog. Europeus da China medieval relatam descoberta de suas viagens ao Império Mongol. Alguns relatos e mapas começaram a colocar as montanhas do Cáspio e Gog e Magog nos arredores da Grande Muralha da China. É interessante notar que, de acordo com a tradição mongol, sua nação era descendente de Magog. O Império Mongol já inclui seções da Rússia, China e Coreia do Norte. Os chineses e todos os grupos minoritários que vivem na China são da raça mongoloide, que deriva do filho de Noé, Jafé. Os etimologistas conjecturaram que o nome mongol é derivado do nome Magog. A Bíblia também pode conter uma referência anacrônica à China. E derramarei meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito. Exterminarei a multidão de novo. E porei fogo no Egito. Sim terá grande dor, e No será fendida. E No será angústias cotidianas. Ezequiel 30, 15, 16. No hebraico moderno, Sim é o nome da China. Então eles estão falando que Gog seria todos os descendentes dessa região aí onde está? De Mongol, do Império Mongol. Então pegaria a Coreia do Norte, pegaria a China, pegaria a Rússia, pegaria o norte de Israel, pegaria a Síria, pegaria o Líbano, pegaria a Turquia, o Irã e o Iraque ficaria de fora, então pegaria do norte de Israel e iria até a China. Até então se falava que pegava do norte de Israel e ia até parte da Rússia e um pedaço da Europa. Agora se estende para a China e Coreia do Norte, e as muralhas da China sugerem que eles acharam alguns artefatos que coloca que eles são da descendência de Magog. Aliança final do dia. O rabino Pinchas Wheaton, um prolífico autor do fim dos dias, acredita que a China poderia muito bem ser o líder unificador de Gog e Magog. Se a China fosse a líder da guerra Gog e Magog, eles certamente teriam aliados por medo, se não por um acordo ideológico. Imagino que o Irã e a Coreia do Norte sejam aliados, pois tem um inimigo ideológico comum que é o Ocidente. Isso pode incluir a Rússia, avalia. O rabino Wheaton aprende isso com a explicação do comentarista francês medieval conhecido pelo acrônimo Rashi, uma passagem bíblica de Êxodo 19. Israel acampou ali em frente à montanha. Como o verbo acampado está no singular, Rashi explica que Israel era como um homem com um coração. Isso é semelhante ao verso que descreve os egípcios. Quando o faraó se aproximou, os israelitas avistaram os egípcios avançando sobre eles. Da mesma forma, o verbo nesse versículo também é singular, mas Rashi explica como um coração como um homem. Quando se trata de pessoas más, desde que haja um inimigo comum, elas podem agir como um, explicou o rabino Wheaton, mesmo que eles não tenham uma ideologia comum. Mesmo em questões internacionais como a guerra e política, são contrabandistas por natureza, mas podem adiar o tempo suficiente para atacar um inimigo comum. Isso explica porque a esquerda pode fazer alianças hipócritas com entidades como o Islã e a China, que trabalham contra valores liberais. Se os valores são úteis, eles realmente não são valores, podem ir contra eles. Explica. Realmente a China está desencadeando pelo menos uma guerra biológica no mundo. Isso é visível. E eles estão expandindo seu império sem armas, economicamente, o que ele está falando. E agora, com essa descoberta que eles são da descendência de Gog e Magog, inclui também um possível confronto com Israel, não é? Então quer dizer que Gog e Magog também descende dos mongoloides. Israel está assim, interessante, né? O coronavírus está trazendo várias espécies, bandos de javalis em Israel, olha, cervos, eu nem sei que bicho é esse aí.
deixar para vocês o satélite espião que eu não soltei para vocês, a imagem deles. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.